Olá, meus amados. Estamos começando mais uma bastante atrapalhado com esse calor, né? Mas estamos aqui firme e forte. E hoje nós teremos o nosso último encontro e nós queremos deixar bem claro que nós temos, vamos colocar aos poucos, né, vídeos, pequenos vídeos, falando sobre esse assunto que é tão vasto, né? São tantos detalhes, são muitas coisas que são faladas, são várias áreas, tem a questão da criação dos filhos, tantas coisas que se fala da vida de uma família. Amém. É um grande desafio, realmente de atender, né? E cada um desses assuntos, mas para não se prolongar muito, nós vamos passando, né? Estamos postando, né, em cada live, vamos estar anunciando alguns vídeos e isso é muito importante. Também queremos deixar o nosso WhatsApp para que você que quer falar um pouco, né, sobre a situação, momentos da família, que precisa de um aconselhamento, nós deixamos os nossos WhatsApps à disposição, é só procurar na secretaria da igreja, nós podemos ter ali um encontro, uma palavra, né, um aconselhamento pelo WhatsApp, isso é um grande prazer para nós. Amém? Pastor Elabeth. Amém. Hoje nós estamos encerrando, né, os nossos encontros. Hoje é o quinto, né, pastor Evandro? Quinto encontro e término também dessa série, falando para casais, né? Como o pastor Evandro disse, existem vários assuntos na área de casamento, realmente, educação de filhos, finanças também, né, pastor Evandro? Sim. Acordos, são inúmeros os assuntos. E é interessante que ao longo do processo, quando existe um casamento, a pessoa passa por várias fases de maturidade na vida, né, pastor Evandro? Sim. E desde o primeiro dia de casado até que a morte os separem, os casais vão passar por eventos, situações que tem que romper seus limites pessoais. Mas eu queria, pastor Evandro, hoje a gente vai encerrar, a gente não orou, mas eu vou orar agora. Eu queria fazer essa oração pelos casais, mas finalizar com um texto que eu diria que ele fecha toda a nossa expectativa na área do casamento com chave de ouro, porque nós vamos falar de coisas que jamais acabam, que estão no reino dos céus. Então vamos orar, né? Amém. Depois a gente faz aí um término mais, oração final e tudo. Eu tenho uma palavra também para dar uma palavra. Amém. Glória a Deus, queridos. Pai, como é bom estarmos aqui juntos, Senhor. E eu posso dizer que para nós é um privilégio e um grande prazer estarmos aqui, Senhor, com a família de Deus e com aqueles que estão se agregando ao Teu reino. Nós queremos Te pedir, Senhor, que venha mesmo o Teu reino, o Teu poder, a Tua glória, a plena operação do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, nessa noite, Pai. E eu sei que as coisas do Teu reino, elas se consolidam nos casamentos, nas vidas. Então, quero Te pedir o Teu favor, a Tua graça, Senhor, para cada um dos Teus filhos. E que venha, Senhor, uma provisão especial para cada um daqueles que têm passado lutas, que têm sofrido, que têm lutado para romper seus limites pessoais, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Então eu quero lembrar aqui, né, desde o nosso primeiro encontro aqui, 5 semanas atrás, nós nos baseamos nesse texto que fala em Gênesis. Amém. E quero ressaltar sobre Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É muito importante a gente ter isso muito claro. A prioridade agora é o relacionamento entre marido e mulher para eles terem a missão deles. É muito importante a gente entender isso, amados. Os nossos pais tiveram a sua missão, têm a sua missão, e uma das missões deles era nos criar. Fomos criados, fomos educados,
Quando a Bíblia diz deixar pai e mãe, como eu falei lá atrás, nós sempre devemos honrar aqueles que nos criaram, nos educaram, são os nossos pais, querem o melhor para nós. A gente tem que gravar isso muito claramente, os nossos pais querem o melhor para nós. E entendendo, né, que a missão deles foi nos criar. E a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 127, Salmos 127, Salmos 127, no capítulo 127, versículo 3. Salmos 127, versículo 3 em diante, diz assim, olha, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então eu gosto muito dessa figura. Ele está falando que os nossos pais são guerreiros e nós filhos somos flechas. E a Bíblia diz que nós somos como presente para os nossos pais, né? O fruto do ventre, seu galardão. A herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. E em muitos momentos, né, o inimigo quer entrar na nossa casa, os nossos pais estão lá, e os filhos, junto com os pais, mostram, né, como eles são unidos, pais e filhos. E o inimigo quer entrar na casa, e a Bíblia diz assim, olha, não serão envergonhados quando pleitear com o inimigo à porta. Quer dizer, o inimigo vai tentar, vai colocar, mas os pais e os filhos são unidos para resistir a todo o ataque do inimigo. Versículo 5. Então essa unidade, amados, é tremenda. Porém, entenda isso, queridos. Os filhos são como flechas, então eles, flecha para você atirar, para você lançar eles. Os nossos pais nos lançaram. Fomos criados, agora nós fomos lançados para a nossa missão, para atingir o alvo, para ir adiante. Isso não quer dizer que nunca, né, venhamos a ser assim, esquecidos de tudo que nós aprendemos. Mas eu quero dizer com tudo isso, que a nossa prioridade agora é nós atendermos a missão que Deus nos deu como casal, e isso leva nós a olharmos para o nosso cônjuge como prioridade do relacionamento. Então gravem isso, amados. Então, consequentemente, toda a minha força, tudo que eu tenho, toda a minha força mental, emocional, espiritual, física, é para unir e preservar esta aliança. Porque assim Deus nos deu essa missão. Aliançados, Deus nos deu a missão. A missão é dominar. A missão é dominar a terra, influenciá-la. Então entenda isso. A sociedade é feita de vários casais que devem o quê? Influenciar a terra, segundo a vontade do Pai. Então, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de sentir, tem que ser de acordo com a palavra do Senhor que nos leva a esse entendimento. Sejamos uma só carne. Esta unidade, ela não pode ser de forma nenhuma violada, ela não pode de forma nenhuma ter interferências, de forma nenhuma ter alguém querendo separá-los. Porque é nessa unidade nós somos fortes. Sem a unidade, como a Bíblia diz, né? Somos fracos, porque se um cair, quem o levantará? Então a Bíblia nos deixa muito claro. Então, amados, quando a gente fala do amor, que o amor constrói, que o amor edifica, né? O amor é uma predisposição de eu fazer o bem a uma outra pessoa. E se eu tenho uma outra pessoa que é para estar comigo sempre, então a minha decisão de todos os dias fazer o bem, seja nas pequenas coisas dentro de casa, amados, seja nas grandes coisas e nas pequenas coisas. É claro que é um momento que a gente deve conversar sobre divisão de tarefas. Tem tarefas da casa, tem tarefas de trabalho, nossas vidas são muito atarefadas. Mas com tudo isso tem que haver essa harmonia, de entender a habilidade do outro, de entender a limitação do outro. Então, se você é bom naquilo, não adianta você cobrar do outro. Você que é o bom naquilo, então faça você.
Se o outro é bom naquela outra parte, então ele assume isso. Então assim nós vamos equacionando as tarefas para não ficar sobrecarregado. A gente vê muito isso às vezes, né? Infelizmente, o marido deixando toda a responsabilidade de criação dos filhos para a mãe. E isso não está correto. Ainda que talvez, né, estão lá, situação de trabalho, hoje um pai e mãe trabalham, né, estão todos assim, mas quando estão em casa, eles também devem estar ali em harmonia nas tarefas, de ver isso, ver aquilo. Então, há uma série de coisas que o princípio é esse, é o amor. Pelo amor, você vai construindo, você vai edificando a rotina da sua casa. A casa tem que ter uma rotina. Não é cada dia uma aventura, não. É uma rotina. E esta organização precisa ser construída em amor, para que a casa possa fluir. Então, amados, é muito grande o assunto, mas os princípios precisam ser observados. Pelo princípio, você edifica. Pelo princípio, você não se perde. Então, as gerações vão mudando, o ritmo das famílias tem mudado, a maneira de trabalho, antigamente os pais trabalhavam com os filhos, hoje não. As culturas mudaram, mas os princípios são os pilares para que haja realmente uma boa organização familiar. Amém. O pastor Evandro estava comentando que às vezes fica tudo para a mulher, né? E é interessante, eu já vi várias mulheres falarem assim, pastor Evandro: ai, não aguento mais, quando tem alguma coisa para resolver, meu marido fala assim, você que sabe. Olha, se tem uma palavrinha que acaba com a mulher, que ela quer uma ajuda, ela quer compartilhar, e a pessoa fala, você que sabe. Eu me lembro de uma vez que uma irmã falou assim, eu tive uma experiência tremenda, porque eu comecei a entender as bases para o relacionamento conjugal, e tudo eu resolvia, eu assumi essa postura de tanto meu marido falar, você que sabe, você que sabe. Mas quando ela viu o plano perfeito, o que a Bíblia fala, ela falou assim, não, eu quero conquistar isso, eu vou me sentir feliz quando o meu esposo começar a participar de situações. Aí ela disse que ela ia fazer uma festividade para a filha dela, e ela queria muito que o marido pudesse compartilhar, né? E aí ela pediu para ele, vai lá comigo, uma coisa tão simples, né, do dia a dia, mas para ela aquilo foi um presente de Deus. Aí ele falou assim, eu vou com você. Você me dá opinião do que vai ter na festa? Eu dou opinião de tudo. Então foi assim, foi um marco para ela. Ela disse que a partir daquele momento, uma coisa tão simples do dia a dia, que ele pôde participar, que ele deu ali a sua opinião, que ele achava melhor. Ela falou assim, gente, eu não sei te dizer, mas sabe quando... é engraçado, né? O céu se abriu. Ele participou. Gente, é porque mulher é muito emocional, né? A mulher, ela é toda sentimental. Então, às vezes, uma coisinha que o marido faz para ela tem um significado assim tremendo. Então eu vi aquele homem vendo o significado que aquilo teve para a mulher dele, ele começou a participar de tudo. Ela falou assim, ganhei, Jesus, ganhei o que eu sempre queria, né? Meu marido agora é cúmplice de todas as minhas decisões. Porque realmente, queridos, quando eu já falei aqui em Eclesiastes capítulo 4, que diz assim, ai, porém, daquele que estiver só. Ai, porém mesmo, marido, se você não faz força para sua mulher ser tua companheira, você está perdendo. Quer ver um exemplo? Pastor Evandro, há muitos anos atrás, a gente já ministra casais há muitos anos, né? Eu vi um marido muito abatido chegar para mim e falar assim, pastor, antes da ministração preciso conversar urgentemente com você. Eu, mas por quê? O que aconteceu? E ele dizia assim, olha, a minha esposa gastou toda a conta, tudo que tinha lá na conta do banco, eu tinha que pagar um monte de coisa. Eu falei, mas como que isso aconteceu? E aí eu fui investigar. Olha só, queridos, como a coisa é séria. Eu fui investigar a situação do casal e ela dizia assim, meu marido não me dá atenção. Ela começou a ter uma compulsão por gastar, entrou assim em um sistema de ansiedade tão grande que ela, primeiro, que não buscava a Deus, né? Segundo,
que a solidão ela era tão grande que ela saía, ficava gastando, não tinha, sabe, não tinha um padrão de conduta nessa área e ainda mentia para o marido, não dizia nada, ou se ele perguntasse, não, tá tudo certo, não gastei não. Então um dia ele foi chamado no banco e viu essa dívida. A partir daí, olha, Deus entrou na história desse casal, foi a coisa mais linda. Esse homem começou a empreender na vida dessa mulher, a trazer ela para perto, porque ele não comunicava para ela as situações, as decisões, as dificuldades que ele tinha no dia a dia. Já ministramos sobre isso, né? Na área do trabalho. E aí ele levou ela, porque ele era dono do seu próprio negócio, ele levou ela para trabalhar com ele. E onde ela ficou? Na área das finanças. Ela pôde observar que se ela não fosse uma pessoa econômica, ela ia destruir a empresa. Aquela mulher ficou tão sábia, foi uma coisa, mas claro que Deus junto, que eles buscaram juntos a sabedoria de Deus, que lá em Tiago diz, quem quer sabedoria peça a Deus, que a todos dá e nada lhe retém. Então eles começaram a orar em cima disso, essa mulher foi se sentindo valorizada, foi se sentindo próxima do marido, cúmplice das suas decisões e necessidades, ela se sentiu importante. Ela falou assim, não, meu marido precisa de mim, eu vou ajudar ele. E a ajuda foi tremenda. E ele dizia assim, agora ela é mais assim econômica do que eu. Olha que maravilha. Então eles começaram a prosperar. Então por que eu estou dizendo isso? Porque existe um ingrediente que o pastor Evandro falou aqui, que é o amor de Deus, que jamais acaba e que nos traz direção. Não sei se o pastor Evandro queria falar mais alguma coisa antes de eu entrar nesse... Sim, amados, a pastora está dando esse exemplo muito importante, né? Às vezes a pessoa não recebeu ali a atenção do marido, e aí ela sai para satisfazer talvez ali aquele carência. Vazio, e faz, gasta, sei lá, exemplo, né? Gasta dinheiro e tal. A gente não pode se esquecer que Jesus ele quer participar do nosso casamento. Amém. Então, por mais carente que você esteja, ou por mais, né, desatento que um homem possa estar, nós temos que olhar para o Senhor, que nos dá sabedoria, que cura as nossas emoções, que consola, né, muitas das vezes os nossos sentimentos. Então é muito importante, amado, a gente tomar muito cuidado com uma vida independente de Deus. Às vezes nós somos tão dependentes da nossa esposa, mas esquecemos de ser mais dependentes de Deus, do conselho de Deus. Entende? Então, se um cair, o outro levanta, porque o outro está na posição que Cristo está. Agora, se um cair, o outro cai para o outro lado, exatamente. Aí virou, vamos dizer assim, a derrota total. Vou repetir, o texto fala, melhor serem dois, porque se um cair, o outro levanta. E porque tem maior paga do seu trabalho, ainda diz, né? O outro só vai poder levantar Glória. se ele estiver também na posição de Cristo, ou no conselho de Cristo, ou ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então, amados, por mais que a gente aqui vai colocar exemplos, técnicas, vou usar essa palavra, a técnica é sentar no sofá, a técnica é dar uma florzinha, a técnica é levar café na cama. Mas se alguma coisa sair do lugar, pronto, aí já virou a briga, já virou a confusão. Não é para ser assim. Se alguma coisinha sair do lugar, o nosso coração permanece ouvindo, vou repetir, o nosso coração permanece ouvindo o Espírito Santo. Mais do que ouvir homens, nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus. Se você, meu querido, minha querida, ainda não consegue ouvir o Espírito de Deus em sua vida, você precisa aceitar a Jesus em sua vida. Porque quando Jesus entra, ele inclina o nosso coração. Como é que é a voz do Espírito Santo em nós? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica. Então, há uma testificação, vem uma impressão dentro de você. Poxa, a pessoa não agiu como eu gostaria, mas vem uma impressão
dentro de você que diz assim: diga que você o ama, diga que você é com ele, que você está sempre pronto para ajudá-lo. Comece a liberar palavras de bênção, palavras segundo a palavra de Deus. O Espírito Santo muitas das vezes vai dizer para você: perdoe, é um momento que ele está passando um momento difícil. Entende isso? O Espírito Santo vai inclinar, você vai ter uma inclinação a fazer isso. Então, se você achar que é apenas uma inclinação, que é só uma coisa humana, você não vai dar muita atenção e vai entrar na carne. Porque a carne, os seus impulsos carnais vão dizer: briga, xinga, sai para gastar, torra todo o dinheiro. A carne vai te levar para o oposto do Espírito. E como identificar? Buscar o quê? Quietude. Ir para o seu quarto, se aquietar. Sabe? Procurar identificar a inclinação de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai perceber a maneira de Deus. Então, muitas pessoas às vezes sentem a inclinação, mas por não conhecer, por não ler a Bíblia, muitas pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Então, elas não conseguem peneirar se aquilo vem de Deus ou não. Então, esses dois ingredientes são fundamentais. A testificação do Espírito, a inclinação do Espírito e a leitura bíblica. Porque através da palavra, você vai perceber que o Espírito Santo vai trazer à sua memória um versículo bíblico que se encaixa exatamente naquele momento. Então, amados, ainda que um cair, o outro vai poder levantar, desde que ele permaneça em Cristo, desde que ele esteja no Senhor, desde que ele esteja debaixo do conselho de Deus. Não viva um casamento sem Deus. Não viva um casamento sem ouvir a voz do Espírito do Senhor. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer participar do nosso casamento. Para o quê? Nos aperfeiçoar na unidade. Grave isso, amados. Não é técnica. Não existe itens. Primeiro faço isso, faço aquilo outro, então meu casamento vai ser perfeito. Não. Porque se o inimigo conseguir colocar o dedo maligno dele em algum ponto que te desagrada, você terá que ser uma pessoa espiritual para perceber que o inimigo quer te levar para o pecado. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de ler então esse texto, porque... Israel, dá um zoom para cá. Eu gostaria de ler esse texto, porque o pastor Evandro citou, né? E está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Glória a Deus. Por que o cordão de 3 dobras não se rebenta? Porque Jesus está no meio dessa unidade. Ele é a nossa aliança eterna. E com Ele as coisas irão bem. Eu quero ler aqui um texto. Eu falei que a gente fecha com chave de ouro com esse texto, porque 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor de Deus é o dom supremo. Veja, tudo pode passar, mas o amor de Deus jamais acaba. E é tão tremendo que a Bíblia diz que o único dom que vai permanecer na eternidade é o amor de Deus. Hoje você pode falar em línguas, mas lá na eternidade você não vai precisar
falar a linguagem do Espírito Santo, interceder em outras línguas, porque você já vai estar lá com o próprio Pai, né? Face a face nós o veremos. Então, outros dons, profecia, será que você vai precisar profetizar para o irmão lá no céu, lá na eternidade? Também não, porque haverá revelação límpida, clara, para todos. Os filhos verão as coisas do reino com uma visão tremenda de Deus, né? Com um entendimento tremendo de Deus. Então, os dons da terra passarão, e até dons espirituais, e dos dons espirituais, o que vai ficar é o amor de Deus, que é o dom supremo, que permanece na eternidade. E é por isso, queridos, que a Bíblia diz que o amor de Deus jamais acaba. A Bíblia também fala uma coisa muito importante para nós, e antes de ler 1 Coríntios, capítulo 13, eu vou citar esse versículo, que está em 1 João, capítulo 4, quando fala sobre o amor de Deus. Veja só, 1 João, capítulo 4, versículo 18, vai dizer assim: no amor não existe medo. Veja, no amor não existe medo. Parando aqui, eu vou dizer para você, muitas vezes as pessoas falam assim: eu tenho medo de falar a verdade para o meu cônjuge, eu tenho medo de tomar uma decisão, eu tenho medo do que vai ser de nós amanhã. São tantos os medos que entram no casamento, mas a Bíblia está falando de algo além de você. Algo que rompe seus limites pessoais, é o amor de Deus, que jamais acaba. Por isso ele diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Veja, andar com medo produz para nós um tormento terrível. E se eu ando em tormento, em dúvida, em ansiedade, logo eu já não sou aperfeiçoada no amor de Deus. Para entender melhor, a gente vê 1 Coríntios capítulo 13, que vai ressaltar para nós por que o amor é tão perfeito. Por que no amor não existe o medo? Por que o amor jamais acaba? Sabe por quê, queridos? Porque Deus é amor. Se você se aperfeiçoa na intimidade com Deus, você vai ter tudo de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos dá o seu Espírito por medida, Ele nos dá uma herança. Até mesmo o apóstolo Paulo falou que ele orava para que todos pudessem ter profundidade em Deus, entender a largueza da sua herança em Deus, entender quais são os benefícios que nós temos como herança, além do que nós já temos, que é o ponto culminante, a eternidade, a aliança com Deus. Nós temos tantas bênçãos, tantos presentes, que já somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Então veja, que amor é esse que jamais acaba? E ele diz assim, versículo 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, podemos ter tantas atitudes mecânicas, pastor Evandro, né? Mas sem ter a decisão profunda de amar. Eu vou fazer o bem, ainda que me doa, porque eu decidi que eu vou te amar. E para eu te amar, eu preciso ter atitudes que demonstrem o verdadeiro amor de Deus. E aí ele começa a explicar que o amor, no versículo 4, ele é paciente. Você tem paciência com seu cônjuge? O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Veja, por que a gente começa a ter ser benigno, a ter paciência, a não ser inconveniente, não falar coisas
fora da hora. E a gente começa a ter sabedoria de Deus, porque de repente você descobre o relacionamento perfeito com Deus, a intimidade perfeita com Ele. Você é uma pessoa que ora, que busca a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a transmitir verdades eternas dentro de você. E existe uma coisa tão tremenda, pastor Evandro, que o Espírito Santo faz dentro de nós. Ele nos convence. Há um convencimento do Espírito Santo dentro do nosso espírito a respeito do pecado, a respeito da justiça de Deus, a respeito do juízo eterno. E aí o Espírito Santo começa a mexer dentro de nós e começa a falar assim: olha, você tem que ter perseverança, minha filha, você tem que orar mais. Olha, você está agindo errado, você está falando muito, fecha a sua boca. Você está sendo iracunda, você tem muita ira dentro de você, perdoa. E de repente, os conceitos do amor de Deus começam a entrar dentro de mim. Aí você vai entender por que o amor é tão perfeito. Porque esse amor é o próprio Deus que passa a ter um relacionamento íntimo no nosso espírito, e a gente começa a ser um homem e uma mulher sábio. E aí você, antes que morria de medo de tantas coisas, você começa a ter uma certeza de que o amor de Deus é derramado no teu coração pelo poder do Espírito Santo que foi dado a você. E aí você começa a andar no Espírito. Aí você fala assim: agora o diabo não vai mais mexer naquela área. Porque eu tenho intimidade com Deus. Porque, olha, aconteceu um problema hoje, eu vou falar com Deus. E eu duvido que Deus não vai fazer a obra. Porque Deus já falou comigo. Aí pronto, não tem pra ninguém. Porque o amor jamais acaba. Você começa a ter a fortaleza do amor de Deus. Então veja, no versículo 6 diz que o amor não se alegra com a injustiça. Não tem gente que fala assim: bem feito, tome. Você não fez? Agora tome, agora é vingança. Isso eu vejo em casamentos, pastor Evandro. Você fez, não aprontou, agora não falei? Eu falei para você, tome. Só que a Bíblia fala diferente. O amor, ele não se ressente do mal, ele não vai se alegrar com o mal do outro. Que tremendo, porque ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, e ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade de Deus. Veja, o versículo 8 diz: o amor jamais acaba. Fala para você mesmo, o amor jamais acaba. Às vezes, pastor Ivan, as pessoas falam assim: o amor acabou, porque elas pensam que o amor é sentimento. Há poucos dias eu ouvi uma pessoa dizer que não sabia se amava, mas o amor jamais acaba. O amor não é sentimento, ele começa por uma decisão. E a decisão feita, tomada, ela começa a realizar coisas que depois você vai ter uma profunda alegria, um profundo sentimento, uma profunda emoção do teu empreendimento com Deus. Então veja, o versículo 8 disse assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo ciência também passará, havendo línguas cessarão, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Então, queridos, você em parte conhece tantas coisas tremendas, profundas e maravilhosas que saem do caráter de Deus, que se expressam no seu amor. E aí, quando você chegar na eternidade, tudo que você conhece um pouco hoje, você vai conhecer na sua profunda perfeição. Você vai entender tantas coisas. Por que Deus, ele tinha tanta paciência com você, tanta paciência com o seu cônjuge? Pastor Evandro, essa semana eu falava com minha irmã, né, e ela mesmo dizia assim: olha, a gente orando, né, intercedendo pelas pessoas,
e eu falando assim, vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, gente ruim tem que morrer logo, ou gente ruim não morre, né? As pessoas falam assim, gente ruim tem que morrer logo, gente ruim não morre. Aí você olha para Deus e fala assim, Senhor, por que o bonzinho morreu e o malzinho está vivo? Porque Deus ama tanto aquela vida. E Ele quer tanto salvar, que Ele fala assim, o bonzinho já é meu, é lucro para mim, vai morar comigo na eternidade. E o malzinho, o diabo quer carregar para o inferno. Mas eu tenho um plano perfeito para ele. E o amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus tem longo ânimo. Deus, Ele tem tanto longo ânimo, eu gosto dessa palavra, longânimo, é a pessoa que tem um ânimo que vai até... né? Você vai andar quilômetros no ânimo de Deus e Ele não desiste de você, porque Ele fala assim, não, eu vou salvar essa vida, e Deus luta por aquela vida, e Deus luta, e Deus chama para perto, e Deus faz grande obra, e de repente você vai ouvir o testemunho daquele marido que falou assim, minha mulher era perturbada, vivia endemoniada, não queria nada com Deus, mas eu perseverei, eu orei tanto, pastor Evandro, eu fiz corrente de oração pela minha esposa, porque eu falei, essa mulher vai ser salva, e hoje está aqui, ó, uma bênção na minha vida, quebrantada, mulher de oração, está lá no círculo de oração da igreja, já vi cada testemunho, e você fala assim, da onde esse homem teve força para aguentar aquela mulher, que era tão terrível? Em Deus. Aí você vai entender, porque o amor de Deus jamais acaba. E outra coisa, queridos, a Bíblia diz a respeito do amor de Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Veja, as misericórdias de Deus por mim e por você se renovam a cada manhã, porque olha, queridos, muitas vezes uma pessoa que se dizia tão amiga da outra, fala assim, eu te amo tanto, só que no dia seguinte aquela pessoa fez o que ela não gostou, acabou para ela. E Deus não, Deus ficou triste, puxa vida, Elizabeth não obedeceu a minha palavra naquilo que era devido, mas eu vou renovar a minha misericórdia por ela, e eu vou chamar ela para perto, e o meu próprio Espírito vai fazer com que ela obedeça a palavra, porque o Espírito Santo me convence, vai me convencer do pecado, da justiça do juízo eterno de Deus. E aí eu vou quebrantada perante o Senhor e vou dizer, Senhor, me perdoa. Eu preciso acertar, eu preciso fazer a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Entenda isso, irmãos. Hoje você pode estar lutando pelo seu casamento, dizendo assim, é uma luta que, eu não vou lutar mais. Chega. Mas você já buscou isso em Deus? Que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo? Você já buscou a intimidade com o Senhor? E essas características que te fazem ter fé e fazem perseverar em oração e atitudes, porque a palavra de Deus também nos ensina a ter atitudes verdadeiras, atitudes empreendedoras. Você não é refém do outro, mas você é um empreendedor de fé. Aí é diferente, porque ficar refém de uma pessoa que é o agressor é uma coisa, mas você olhar, como diz Isaías capítulo 40, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias. Você vai ver de cima o problema, você não vai ver mais como refém do problema. Eu estou aqui, Senhor, como refém. Não, você vai ter o voo da águia. Você vai ver o problema de cima e você vai ordenar em nome de Jesus. Você não vai andar mais com medo, você vai andar como valente de Deus, operoso em Deus, que tem autoridade no nome de Jesus para determinar situações diferentes na tua vida e ter atitudes empreendedoras que a própria palavra de Deus vai te ensinar. Então, queridos, não seja refém do problema, né? Nós não podemos ser refém de ninguém. O Senhor nos tem chamado à liberdade, e para a liberdade Cristo nos chamou, a liberdade no seu espírito, a liberdade de não ser mais uma pessoa oprimida, entristecida, abatida, mas aquele que é um vencedor, porque o amor de Deus lança fora todo medo, o amor de Deus te dá coragem, te dá estratégia, porque se o Senhor não me amasse, não amasse você, Ele não teria ido à cruz, pagou um preço profundo por nós, porque Ele era determinado, Ele sabia o que estava fazendo, e aí Ele viu o fruto do seu trabalho. Hoje somos a igreja
corpo de Cristo, ataviada, cuidada, guardada e adornada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, amados. É muito importante você entender que esse é um curso que foi dado, só que a gente não vive de curso, né? A Bíblia diz que nós devemos congregar para nos estimular, congregar na igreja. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala, Deus nos fala que nós não devemos deixar de estar na igreja. E qual é o propósito de estar na igreja? Para nos estimular ao amor, estamos aqui falando de amor, e às boas obras. Então, amados, com todo respeito, eu quero dizer que todos nós precisamos de conselho, muitas das vezes até de mentores, pessoas mais experimentadas que podem te mostrar os caminhos. Então, não são em pequenos vídeos como esse. Muitas das vezes, amados, nós precisamos realmente ser acompanhados ali pelos pastores para que certas coisas sejam bem entendidas. Às vezes você está ouvindo esse vídeo, mas está distraído com uma criança, está distraído com alguém que ligou, você perdeu o momento. Sabe? A questão de ensino, eu estava hoje conversando com a pastora Elizabeth, quando a gente vai na escola, a gente só sabe se aprendeu quando a gente tira uma boa nota na prova, não é assim? E muitas das vezes a gente só vai saber se aprendeu ou não aprendeu com a prova. A prova vai mostrar se você vai tirar 10 porque você entendeu tudo ou você vai tirar 0 porque você não entendeu nada. Então, amados, às vezes nós ouvimos um vídeo achando, não entendi tudo. E às vezes, amados, a gente não entendeu tudo. Por isso é importante rever, sentar com pastores, pedir aconselhamento. Esses cursos não substituem a vida da igreja. Vou repetir. Esses cursos não substituem a nossa vida de igreja. Porque é na igreja temos conselhos, temos ali pessoas que conhecem a nossa história, nós crescemos. Então não se iluda, não viva essa vida fechada, escondida, ou individualista, ou isolada, andando sozinho. A Bíblia diz que quem anda sozinho é orgulhoso. Sabe o orgulhoso? Ele acha que não precisa de ninguém. Tem muita gente que acha, eu não preciso de conselho de pastor nenhum. Isso é orgulho. Então tira a palavra de pastor, põe a palavra de conselheiro, sei lá. Então isso é orgulho. Os maiores homens desta terra, os homens mais milionários desta terra, todos eles têm mentores. Verdade. E às vezes nós achamos que por ouvir um vídeo já entendemos tudo e vamos fazer tudo maravilhosamente certo. Eu cuido de famílias há 30 anos, filho. Então, quem anda só não consegue desenvolver. Então, é muito importante, você estar numa igreja. Se você é da igreja como eu, você tem os seus pastores, você tem os nossos WhatsApps. Se você precisar, se você até de outra igreja, procure o seu pastor, procure ali os conselheiros da sua igreja. Não ande só. E se você ainda não tem igreja, nós queremos convidar você a participar da igreja da Comunhão Ágape, aqui de Interlagos ou de São Bernardo. Nós temos essas 2 igrejas aqui em São Paulo, ou qualquer outra igreja evangélica. Se você ainda não aceitou a Jesus, é a hora de você aceitar Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o dono da vida, foi Ele que criou o casamento, foi Ele que criou o homem, foi Ele que criou a mulher, foi Ele que criou os nossos hormônios, que criou a nossa mente. Você vê, a ciência quer entender a nossa mente até hoje, não consegue entender a mente humana. Tamanho a complexidade. Deus criou tudo isso. Então Ele conhece todas as coisas. Então quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a Bíblia diz que Ele vem morar em nosso coração. E aí o Senhor de toda a terra começa a nos aconselhar. Amém. O Criador do casamento, o Criador de todas as coisas, vem morar dentro. Você já pensou que coisa espetacular é essa? A sabedoria que criou esse universo vem morar dentro do seu coração.
Por isso, aceite a Jesus. É o momento de você aceitar Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Criador de toda a terra. Ele é o Senhor de tudo. Ele conhece cada detalhe. Então se alegre e desfrute. Se você quer entregar a sua vida para Jesus agora, eu vou fazer uma oração breve com você. Para não fechar aqui, orar geral. Mas é muito importante, se você ainda não aceitou a Jesus, meu amado, construir um casamento sem Jesus, eu me arrisco a dizer que é quase impossível nós sermos felizes num casamento sem Jesus. Eu acho que é praticamente impossível, entendendo a complexidade da caminhada de duas pessoas todos os dias, dia a dia, ali pessoas diferentes. Só Jesus, que trabalha no mais íntimo do nosso ser, pode fazer essa grande obra de nos tornarmos uma só carne. Não é a técnica que nos torna uma só carne. A Bíblia diz aquilo que Deus uniu, quer dizer, Deus é que nos une. Deus trabalha para sejamos uma só carne. Feche seus olhos. Repita assim se você quer Jesus na sua vida. Repita assim: Senhor Jesus, nesta hora eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e faz de mim uma nova pessoa. Eu consagro o meu casamento a Ti, Jesus, e eu vou Te honrar na minha casa, na minha família, por onde eu passar. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meu amado. Jesus está aí, entrando em sua vida. Pastora Beth, fazer a oração final. Amém. Glória a Deus. Que vocês sejam abençoados, como diz a palavra de Deus, né? Com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu quero, em particular, pedir que vocês sejam marcados por sinais da intervenção do Senhor. Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Eu gosto de ressaltar que se você crer, você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Então veja sinais da intervenção do Senhor. Eu quero te pedir agora que você pense, coloque diante de Deus aquilo que você mais precisa, para que você veja a intervenção do Senhor no seu lar, no seu casamento. Fala para Ele agora. Busca no teu coração aquilo que você mais tem precisado. Senhor, eu preciso resolver isso. Eu preciso isso em relação ao meu marido, em relação à minha esposa. Senhor, trabalha, faz o que eu não posso fazer. Faz um milagre, Senhor. E eu vou orar junto com você agora pelo seu pedido. Amém, queridos? Glória a Deus. Pai, eu quero te pedir provisão, intervenção, ajustes, Senhor, no casamento de cada um agora. Eu quero te pedir a plena operação do Teu Espírito Santo sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, sobre cada casal aqui representado. Senhor, muitas vezes o marido não está assistindo, ou só está a esposa, ou só está o esposo. Mas, Senhor, independente, se os dois não estão juntos agora, a Tua palavra diz, se um cair, o outro levanta. Então, Senhor, o Teu filho ou a Tua filha que estiver sozinho também, ou sozinha nesse momento, está buscando de Ti. E eu quero te pedir, Senhor, uma intervenção. A Tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, em nome de Jesus, que o Senhor marque teus filhos com sinais tremendos, que cada um ouça a tua voz e veja que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está conduzindo, que o Senhor está trazendo, Pai, todas as condições favoráveis para que eles tenham uma vida de bênção, de realizações em Cristo Jesus, e que o teu nome seja glorificado, Senhor, nesses dias, nessa área específica que os teus filhos têm colocado diante de ti. E nós queremos abençoá-los, como diz a tua palavra, com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que eles sejam bem-aventurados, que eles recebam, Senhor, da tua parte todas as condições favoráveis, porque o teu amor jamais acaba, para que eles sejam vitoriosos e andem em intimidade
com o Teu Espírito Santo. E assim oramos crendo, ó Pai, que mais uma vez o Senhor tem ouvido a nossa oração e o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, porque é segundo o Teu poder que opera dentro de nós, e assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, queridos. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui nessas 5 semanas, né? São 5 semanas. Foi momentos muito bons, né? Nós baixamos ali esse curso para o YouTube também. Sim. Nós vamos, agora com esse, né? Vamos acrescentar esse 5º, né, capítulo na playlist que nós fizemos ali no YouTube. Vamos direcionar também para o Facebook. Esteja participando conosco nas redes sociais, né, pelo Facebook, o Instagram da igreja. Nós estamos aí colocando, né, vários trabalhos, né, publicando, né, colocando nas redes sociais. Esteja presente, né, nos nossos cultos pelo virtual. Nós temos uma semana de vários trabalhos, ou no presencial também. Nós estamos ali com todo o cuidado, né, toda a questão do distanciamento, apesar de toda a situação que estamos vivendo no mundo. Nós estamos também com cultos presenciais, porque a gente percebe, né, que as pessoas, mesmo assim em casa, elas vão esfriando, né? É o princípio do estímulo, é o princípio do aconselhamento, né? Então a gente precisa ali dar o suporte a vidas que realmente precisam naquele momento. Então esteja conosco, você seja muito bem-vindo em nosso meio. Você que ainda não esteve conosco, mas seja bem-vindo, né? E que possamos manter essa comunicação, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, né? Você clica, distribua esse conteúdo a outras pessoas, envie, compartilhe isto, né? Vamos levar a palavra de Deus para além das nossas fronteiras, né? Além das nossas salas, né? Possamos chegar a outros lares também com esses cursos. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Paz. Tchau, tchau.